Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, olá! Mais uma semana de Rotine-se, mais uma semana em que a gente fala aí de rotina, de rotinas positivas. A gente traz novamente aqui a nossa convidada da semana passada, a Andressa Fornazier, que fala um pouquinho aí dos benefícios, né, da rotina. E eu tive um bate-papo com ela em off, gente, que eu vou falar, aquele Rotine-se foi para mim, e esse aqui tenho certeza que não vai ser diferente. O que você achou desse bate-papo da semana passada, Ju? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Então, até antes da gente entrar no programa, eu estava dando uma fofocadinha com a Andressa aqui, comentei com ela, né, que eu tenho, né, que eu até falei no programa anterior, as minhas rotinas da manhã e da noite já, e depois da nossa conversa, fiquei pensando que eu podia melhorar em alguma coisa, né, aquela história do aprimoramento contínuo. Dei uma repassada em algumas coisas e revisitei a minha rotina da manhã, dei uma alterada nela já. E, quer dizer, sempre faz, né? Sempre é bom, porque sempre faz a gente pensar. Andressa, vem para cá e vamos lá continuar essa conversa que estava super gostosa semana passada e a gente dá uma continuidade agora para continuar ajudando o pessoal aí para pensar em rotinas positivas e melhores para todo mundo. Vamos lá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gostei dessa chamada, Ju, e vamos lá, estou aqui disponível para vocês, para a gente falar mais um pouquinho sobre essa metodologia que pode descomplicar a vida de muitas pessoas. Descomplicar é a palavra, né, Andressa? Acho que a gente anda cada vez complicando mais o dia a dia, complicando mais as relações, os pensamentos, e gosto muito do que você se propõe, do que você apresenta como terapia, porque a gente traz o comportamento, a gente traz a essência, a identidade. Para mim, é isso que funciona. Porque é a mesma coisa quando a gente pensa vamos fazer reeducação alimentar. Eu pego o mesmo plano, minha amiga pega o mesmo plano, e todo mundo vai nessa vibe. Não funciona, né? É entender muito da sua rotina, do seu jeito de ser, de viver. E eu estou muito animada para a gente ter aí mais dicas, né? Saber mais do teu método, né? E mais dicas aí de como a gente melhorar. Porque, sério, a gente está precisando. Não sei a Ju, mas eu tô. Então, eu tô também, né? Tanto que eu revisitei a minha rotina da manhã, porque eu até vou comentar um pouquinho, que eu acho que a gente pode pegar esse gancho, né, Andressa, para começar ali da rotina da manhã e ir passando para o restante. Eu comentei com ela que eu falei, né? Que nem eu falei na semana passada, eu tenho as minhas rotinas organizadoras da manhã, que eu faço todas as minhas tarefas, mas eu percebi que mesmo fazendo lá, arrumei a cama, fiquei ali, tá tudo certo, meu dia vai começar super bem, eu saía super acelerada de casa, sem necessidade, e fazia tudo com muita pressa, e eu sou uma pessoa que gosta muito, eu sou muito movida à música, aqui no escritório, inclusive, a gente sempre estava escutando música, a música faz parte da minha vida. E eu pensei, putz, acho que eu vou pôr música para me ajudar a dar aquela relaxada, né? Mas que nem parei para pensar, se eu for pôr as músicas que eu mais gosto, não vai dar certo. Porque eu gosto de heavy metal, né? Então não ia dar chegar num pancadão de manhã, não ia dar muito certo ali a animação. Então eu falei, o que eu vou fazer? Peguei um álbum lá de músicas de meditação, lá, aquelas músicas da natureza, umas melodias mais tranquilas, coloco o fone de ouvido sem fio e arrumo a cama, vou vestir minha roupa, fazer a rotina do facial e tal. E eu consigo me manter ali do mesmo jeitinho, calminha, tranquila, como eu estava quando eu acordei, sem me agitar, faço no mesmo tempo que eu estava fazendo, mas sem aquela sensação de, né, acordei para me atrasar com calma ali e vou fazendo tudo muito acelerado. E aí o dia está indo mais tranquilo, fluindo, organizado. Quer dizer, foi um pequeno ajuste que eu fiz numa rotina que eu já estava super boa, e eu revisitei ela depois da conversa com a Andressa. Eu falei assim: não, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que ainda não está boa ali, vou dar uma olhadinha nela.
Boa, boa. É verdade, né? Quando a gente fala da rotina, o Descomplique a Sua Rotina, que é o método que eu criei dentro do processo terapêutico. Então, há o processo terapêutico e eu identifiquei isso, que existia essa desordem aí na questão da rotina. Então, isso é uma parte do que é um processo terapêutico, né? Porque quando a gente olha para a nossa vida, hoje é tudo muito agitado, né? Se a gente olhar, a nossa vida ela está no 2.0. A gente coloca o áudio no 2.0, a gente coloca o vídeo no 2.0. Então, todo mundo está se tornando impaciente. Então, está todo mundo nessa mesma teia, vivendo essa mesma muvuca, né, dessa vida exterior que nos convoca e nos consome diariamente. E aí, quando você se percebe, você já está num processo automático, como a Ju disse, né? Por que eu estou acelerada se eu estou no meu tempo? E aí, quando a gente para e olha para essa rotina e não olha para o que eu faço, mas como eu estou fazendo. Então, o processo terapêutico vai tocar sempre na parte comportamental, porque é ali que a gente vai trabalhar hábitos e vícios para transformar, né? Então, quando você trouxe assim, Ju, se eu colocar o heavy metal, por exemplo, eu vou ficar pilhada. Em que momento da sua rotina o heavy metal ele pode ser favorável para você? Entende? Então, o heavy metal para você pode ser favorável e pode ser desfavorável para a Valéria, assim como é desfavorável para mim, porque eu não gosto do heavy metal. Agora, se eu encaixoto, né, e falo para todo mundo que no momento X você precisa ouvir heavy metal, né? Não vai pegue isso, seja... Para mim não ia funcionar também, não. Para você ter energia e para você poder trabalhar mais empolgada, escute heavy metal, né? Exato, né? Exato. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu vou entrar aqui um pouquinho nessa questão das redes sociais, né? Quando a gente fala do Instagram, por exemplo, que foi por onde a gente se conheceu. Ali é um conteúdo de uma base muito rasa, né? Então, ali é um conteúdo onde a gente consome que vai trazendo para a gente alguns insights, né? A gente vai se colocando em níveis de consciência. Nossa, esse post aqui é para ouvir uma música agitada, tal. Nossa, isso aqui acho que pode ser legal, vou experimentar. Só que o que acaba acontecendo? As pessoas vão pegando todo esse conteúdo da rede, né? Porque serviu para aquela pessoa que está ali formando aquele conteúdo, e ela quer trazer para a vida dela e se colocar nessa caixinha. Então, é preciso ter um nível de consciência conforme vai consumindo o conteúdo, porque nem todo conteúdo é bom e nem todo conteúdo te traz uma oportunidade. Né? Então, são oportunidades revestidas, né? São coisas ruins de novos caminhos revestidos de oportunidade. Então, precisa ter essa consciência do que está consumindo hoje nas redes sociais, né? Seja ela qualquer coisa, qualquer uma delas, porque ali vai ser sempre muito raso, sempre muito raso. Então, não tem pode, pessoas... desculpa, Andressa, te interromper, mas querer usar isso como uma receita de bolo, né? Exato. Nem na receita de bolo, quem já está há muito tempo acostumado a fazer já não faz bem igualzinho a receita do bolo, porque já vai adaptando alguma coisa. Então, acho que é esse filtro que a gente precisa ter, né? Não só, especialmente, né, hoje nas redes sociais, especialmente Instagram e TikTok, que o pessoal, né, segue para essas dicas, mas até se você for ler alguma matéria ou algum livro, alguma coisa, às vezes, assim, você pensa assim, pode ser que isso funcione para mim. Testa, mas não se obrigue a fazer aquilo, né? Não ache que se todo mundo faz a história do levantar cedo, de acordar às 5 da manhã, e que só quem acorda às 5 da manhã é produtivo. Quer dizer, tomar essas regras, porque daí eu acho que isso também já... Graças a Deus que isso não é uma máxima, pelo amor. Não, né? Cientificamente... Foi comprovado que 5 horas da manhã é o melhor horário para acordar, Valéria, e tem que tomar um banho gelado junto, tá? Claro. Uhum. Só um minutinho, vou comprar minha passagem para ir para a Bahia, tá? Só um pouquinho. Né? É quase como se a gente jogasse o balde de gelo na gente de manhã para ver se acorda.
acho que essas coisas que são também a gente tem que, não dá para tomar tudo por verdade, né, Andressa? Isso se falou um pouco na semana passada, e acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar sempre, né? Isso, e hoje o ponto que nós finalizamos na sessão passada, que você trouxe agora um pouquinho aqui, Ju, que é assim, não é porque a produtividade não está linkada a estar ocupado o tempo todo, né? Então, acho que eu queria trazer um pouquinho esse olhar do que é estar ocupado e do que é estar produtivo, dentro dessa metodologia, né? Dentro do que eu entendo, não só que eu aplico na minha vida, mas que eu também já tenho resultados com os clientes, né? Existe, vamos falar um pouquinho sobre a cultura, né, sobre essa cultura da produtividade. Então, nós recebemos essa carga de informação, né, ao longo da nossa existência. Então, a gente vê, o mundo, ele precisou ser produtivo em algum momento, né, lá na época da Revolução Industrial, tal. Então, isso foi uma coisa que foi sendo embutido no nosso comportamento. Precisa ter horário para entrar, horário para sair, o horário da fábrica, né? Então, tudo isso foi importante para que chegássemos neste ponto agora em que estamos, né? Sim, algumas funções precisam dessa coisa bem regradinha? Sim, precisa, e eu acho que vamos continuar precisando por um bom tempo. Mas algumas outras já precisam atualizar. E um outro ponto também que eu quero trazer aqui, não só nessa cultura que nós fomos criados para o trabalho, que você precisa estar o tempo todo produtivo das 8 da manhã às 18 da tarde, né? E aí depois com essa construção e faz hora extra e vira à noite e trabalha sábado e domingo, né? Então, quanto mais eu faço, mais eu sou, quanto mais eu me empenho, vamos ser 1% todo dia 1%, que no final do ano você está sendo 365%, sabe? Tudo isso vai trazendo para a gente esse olhar de que eu preciso estar o tempo todo ocupado. Um peso muito grande e uma falta de leveza na vida, né, Andressa? Total, né, total. E assim, é uma coisa assim, né, Val, que por mais que você entre num caminho de ordenar a sua rotina, entre num caminho onde você coloque ali uma pausa, onde você coloque ali o silêncio, lá dentro ainda tem um fundinho que diz, você está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente não foi educado para parar, para pausar. A gente foi educado apenas para trabalhar. Não precisa contar para todo mundo como é que eu sou, né, Andressa? Por favor, não precisa falhar. Você e 99% da população, né, Val? O problema, eu acho que não é bem, não é nem o trabalhar, né? Eu acho que é o conceito que a gente, se for parar bem para pensar, é o conceito de estar ocupado, né? Exato. A gente não é exatamente produtivo, não é exatamente trabalhando, produzindo alguma coisa, é o estar ocupado, porque às vezes você enfia um monte de coisa ali na tua listagem do dia, daquele checklist que a gente estava falando, e são coisas assim para você parecer ocupado, para você ficar tranquilo, porque você está ocupado, então eu estou sendo eficiente, estou cumprindo o que a sociedade espera, e nem sempre você está fazendo direito, nem sempre você está sendo feliz, então eu acho que muito dessa cultura a gente acaba se equivocando, entendendo como ocupado, né? O estar fazendo as coisas. Eu acho que isso é muito sério, assim. Exato, porque o esforço, ele não é proporcional ao resultado. Né? Pode parar para pensar. Todo o esforço colocado em determinada tarefa, em determinada situação, por mais estressante que ele seja, por mais cansativo que esse esforço seja, o resultado, ele nunca vai ser igual. Né? Então, às vezes, você pode pôr pouco esforço numa determinada tarefa e você pode ter um resultado gigante porque você está com pouco esforço e 100% focado, né? Ou, às vezes, você está se esforçando demais numas coisas ali que você acha que é importante e você não está obtendo o resultado. Porque se fosse um equivalente ao outro, todo mundo atingiria bons resultados, porque todo mundo se esforça. Mas sabe uma coisa interessante, Andressa, que a gente sempre fala que tudo parte do autoconhecimento, né? Então, o seu método também traz isso, mas às vezes a gente não consegue se ouvir.
Mas a gente pode prestar muita atenção no que os outros dizem. E uma vez, nesse tumulto aí que os últimos meses se tornaram o meu dia a dia, eu ouvi de uma amiga assim, não, desculpa, amiga, eu sei que você é muito ocupada. Ai, você é muito ocupado. Isso me incomodou de uma maneira. Eu falei, se eu estou me mostrando ocupada, e dessa maneira como ela está dizendo, enfim, diante de contextos e tudo, eu falei, tem alguma coisa errada. Então, eu não consegui me perceber naquele momento. Mas aí, quando eu ouvi do outro, isso me incomodou. Né? E estava mostrando que eu não estava ocupada, eu estava atordoada, improdutiva, louca. Né? Isso não estava sendo saudável. Então, foi muito importante essa análise do redor também, para me ajudar a identificar isso. Sim, sim, extremamente importante conseguir ouvir o que o outro tem a nos dizer, né? Porque quando a sua amiga fala assim, nossa, Val, você é muito ocupada, o que ela está querendo dizer, né? Você não dá mais atenção aos seus amigos. Né? No fundo, ela está dizendo isso. Não Não tá não responde tempo para mensagem. Nada, né? Exato. É aquela falta de tempo, aquele momento que não. Aí a gente precisa ter esses tempos, né? A gente precisa ter esses intervalos, né, Valéria? Precisa, sabe por quê? Tem uma coisa que eu tenho experimentado comigo e com as clientes, né? Porque eu sempre quando eu vou testar alguma coisa nova, eu testo primeiro em mim para ver se aquilo faz sentido, né? Busco estudo, testo em mim e aí eu coloco para frente, né? Que assim, nós precisamos de ter um espaço na nossa mente para que a criatividade brote, para que o pensamento positivo apareça, para que novas formas de olhar para aquela situação aconteçam. Se a gente não tem esse tempo e essa pausa no nosso dia a dia para deixar isso fluir, fica quase que impossível colocar coisas novas na nossa vida, mudar hábitos, porque o sistema está tão automatizado que você vai nesse jogo, nessa loucura do dia a dia e a vida vai te engolindo, e quando você vê, assim, muitas pessoas não conseguem nem enxergar essa voz que você enxergou, por exemplo, Val, que é a amiga falando. Né? Quando a pessoa se dá conta, ela já perdeu o casamento, o filho já cresceu, né? O trabalho dela, que ela se esforçou tanto, acabou sendo mandada embora, ou foi substituída, enfim, ou não chegou ao resultado que queria. Né? Então, é muito importante a pausa, precisamos resgatar isso na rotina. E a pausa não é sinônimo de que você vai ficar com a perna para o ar. Então, o momento de pausar, que eu bato muito nisso, é preciso pausar e silenciar, nem que seja 5 minutos no seu dia, no intervalo entre uma atividade e outra. Nós estamos aqui, vamos ficar aqui no máximo 1 hora, a hora que terminar isso daqui, 5 minutos, levanta, vai beber uma água, vai ao banheiro, vai olhar para o céu. Gente, isso é tão rico, quando a gente consegue olhar para o céu. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero dividir com vocês. Eu venho numas semanas bastante agitadas também e muito preocupada, né? E eu gosto muito de olhar para o céu, porque o céu me acalma. Eu gosto muito de olhar para a natureza, então às vezes eu saio, olho, vejo, escuto o canto do passarinho, né? Então eu me coloco nesse momento presente. E essa semana eu percebi que quando eu olhei para o céu, eu falei, nossa, faz tempo que eu não olho para o céu. Eu falei, nossa, opa, vamos dar uma brecada aqui. Então, ou seja, comigo também acontece, né? Não é porque eu tenho uma coisa na mão que eu falo, vamos organizar a vida, que não acontece. Também acontece. E quando eu percebi isso, eu falei, não, existe uma coisa, vamos voltar, né? Vamos voltar para o centro. Por que não? Por que está faltando olhar para o céu aqui? Né? Porque isso é interessante de pensar, desculpa te interromper, mas isso é interessante de pensar quando a gente tem uma certa rotina, hábitos ali no dia a dia, também nos ajudam a enxergar quando tem alguma coisa errada. Quando está tudo desordenado, realmente não se observa, né? Não se observa, não se observa. E a pausa, ela pode ser uma pausa produtiva, né? Ela pode ser uma pausa produtiva. Você pode pausar e ouvir um podcast, você pode pausar e fazer a leitura de um livro, né? Você pode pausar e sei lá, mexer em alguma coisa da sua empresa ou organizar alguma coisa da sua casa. Né? Então, as pausas, elas podem ser produtivas.
né? Então, é voltar para esse lugar de qual é o conceito, né? Eu não posso parar por quê? Porque eu vou achar que eu estou sendo improdutiva, mas isso é um comportamento verdadeiro? Isso foi uma coisa, é uma verdade absoluta ou foi algo que eu construí? E aí, quando a gente fala de rotina de ocupação e rotina de produção, como que funciona isso dentro do método? Nem tudo nem tudo que você se ocupa, você está ganhando. Né? Então, quando a gente fala de rotina produtiva, ela está sempre alinhada a uma renda. Eu estou recebendo, eu estou sendo paga por esta produção que eu estou fazendo. Quando a gente fala de rotina de ocupação, são coisas que me ocupam, que são necessárias para a minha ordem, mas não necessariamente eu estou ganhando dinheiro com aquilo. Mas a ordem desta ocupação vai me ajudar a ser mais produtiva. Vamos lá, né? Vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar um exemplo hipotético. Então, uma mulher que tem um trabalho fora e que ela é casada e tem um filho, né? Então, uma grande maioria aí está neste perfil. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela tem uma rotina do lar. Ela tem essa rotina. Por mais que ela tenha um braço que ajude ela, por mais que ela tenha alguém que ela contrate, tem coisas que esta mulher vai precisar fazer. Só que essa mulher também sai para trabalhar fora. Então, quando ela olha para essa rotina que ocupa ela e que produz, hoje, o que acaba acontecendo? Esta mulher, ela valoriza muito mais a produtividade dela, este trabalho, do que o que ela tem dentro da casa dela. Porque, de novo, eu volto para uma construção cultural. Né? As mulheres dos nossos tempos, elas foram criadas para odiar o serviço de casa e amar o serviço externo. Isto é cultural. Tá, ok, serviço de casa é chato? É chato sim. Lavar louça é chato? É chato sim, né? Mas, se eu não faço as pazes com este lugar em mim, como eu vou ser muito produtiva aqui no meu... Como que eu vou entregar 100% do que eu sou aqui no meu trabalho? Se está faltando pernas lá com o meu filho, com a minha casa, com o meu marido, enfim, com a minha família, né? Então, colocar os valores nos devidos lugares. Então, isso, o processo terapêutico ajuda a colocar. Né? Então, eu atendo muitas mulheres que têm muito essa dificuldade, porque elas acham que está se ocupando com o serviço da casa e que aquilo desvaloriza ela enquanto mulher. Quando que, na verdade, é ao contrário. Quanto mais ela valoriza o que ela está dentro da casa dela, mais espaço ela tem para criar uma vida profissional. Porque o que muito acaba legal, porque eu identifiquei vários episódios aqui na minha cabeça, até quando eu falei que eu dava pausa passando aspirador na casa. Então, para tudo, vou passar aspirador, daí volta, raciocínio. Porque, teoricamente, uma coisa mais mecânica ali, não preciso raciocinar muito para isso. E as pausas funcionavam. E essa questão da ordem da casa, a Juva falou muitas vezes, eu também já, o quanto ela proporciona um conforto para a produtividade, né? Então, do arrumar a cama, do deixar a louça, uma coisa minha, louça de um dia para o outro na pia. É tão bom levantar com a pia limpinha e você fazer o teu café tranquilo. Então, são coisas que ajudam e muito. Acho que é muito... a proporção é muito, muito próxima ali, né? Sim, sim. Até o guardar as coisas no lugar certo, né? Se você tirou, devolver no mesmo lugar, porque senão só o tempo que você perde procurando aquilo de novo, porque ficou com preguiça na hora de fazer ali, faz de qualquer jeito. Isso também não é legal, porque daí, se você precisa ser, se você não gosta dessas rotinas, né, ali de dentro de casa, e você ainda faz mal feito, aí sim vai ficar pior ainda, né? Exato. Era a hora que você tinha que fazer bem feito para você não precisar repetir, né? Porque aquela Exato. coisa, né? Preguiçoso faz 2 vezes, né? Faz 3, faz 4, faz 5. Exato, né? E aquilo que você rejeita, eu rejeito esse lugar em mim, né? Mas esse lugar vai te pedir atenção, né? Então, se você rejeita esse lado pessoal da sua vida,
Porque aqui a gente está falando, né, de uma pessoa que escolheu casar, que escolheu ter filho, ou escolheu estar solteira, ou escolheu, né, criar o filho sozinha, enfim, não importa. A vida pessoal é uma escolha. E se você escolheu esse lugar, né, a gente pode dizer que pode ser, né, uma escolha muito bem pensada, ou pode ser uma escolha automatizada também, né, mas não importa. Você estava consciente dessa escolha, né, sendo boa ou mal. Você precisa fazer as pazes com essa escolha, porque senão esse trabalho aqui, ele não vai ser, você não vai tocar onde você quer profissionalmente. Então, a casa, hoje, né, o que eu gosto, assim, a gente precisa trazer uma certa poesia para o serviço doméstico, que não é um serviço gostoso, né? E aqui eu quero deixar bem claro, eu não quero trazer o romantismo para o serviço doméstico, mas a gente pode trazer uma poesia para o serviço doméstico. Em que sentido? Por que a casa é desorganizada? Porque tem gente morando, né? Tem crianças brincando, tem comida sendo feita, né? Você trabalha para colocar o alimento na sua casa. Você senta à mesa com a sua família. Você prepara o alimento para a sua família. É olhar de uma maneira muito diferente, né? Outro dia, um monte de roupa. Aqui tava assim, Curitiba. Gente, a Andressa fala de São Paulo, né? Curitiba tava alagado. Era chuva todo dia, umidade. E aquela roupa acumulando. E aí, quando começa a lavar, é um transtorno, né? Lava, seca, guarda. E aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, que roupa parada. Daí, deu uns 2 segundos. Eu falei, que bom. Isso quer dizer que a gente tem roupa para vestir, que a gente tem água para poder lavar, e tá tudo bem, e vamos lá, né? E é esse clique que a gente precisa dar no dia a dia, às vezes de maneira simples e boba como essa, mas é valorizar mesmo, porque senão a tendência é reclamar e tornar aquilo sacal, né? Tudo é muito chato, né? Tudo é muito chato. Então, quando a gente fala da louça, né, eu falo, gente, o que é uma louça suja, né? Se a gente olhar de forma poética para essa louça que está ali que está ali na pia, ela faz parte de um contexto. E quem vai fazer esse contexto ser bom ou ruim somos nós. Essa harmonia, né, não o equilíbrio, mas essa harmonia desse lar, quem faz somos nós. São, né, os parceiros que nós temos, os filhos que nós temos, enfim, né? Aqui a gente falando de conceito familiar como um todo, independente do perfil dessa família. Deixa eu aproveitar, Andressa, que você estava falando disso, eu me lembrei de eu não sei se foi um Reels que eu assisti, ou se foi um Stories, de uma mulher falando da casa, assim, falando da bagunça dos filhos, e ela disse assim, e daí ela termina o vídeo, ela vai contando como se fosse toda a trajetória que a família teve dentro daquela casa, e no final ela está sozinha numa mesa tomando café, e não tem mais nenhuma bagunça, a casa está toda em ordem. Não. Aí ela fala que ela tinha saudades daquele tempo em que a casa tinha vida e que as coisas aconteciam ali dentro, e que naquele momento em que estava tudo do jeito que ela sempre sonhou, ela não tinha mais ninguém com ela ali para compartilhar. Então eu acho que é um pouco disso, assim, a gente parar para pensar. Né? Mas é forte, mas é isso que nem ela falou, da louça, a louça está ali por quê? Porque existia um jantar, existia um almoço com pessoas, você teve vida dentro da tua casa naquele momento, né? Você teve alguma coisa acontecendo. Se não foi um evento, mas foi só você ali, sei lá, você, o teu marido, teu filho, quem quer que seja que estivesse junto, ou só você mesmo, aproveitando um prato diferente, especial que você fez para você ali. Quer dizer, é um momento que você viveu ali uma coisa diferente, é uma lembrança que você está construindo. Eu acho que é isso, e daí aquele vídeo me pegou assim de um jeito que eu falei, nossa, né, realmente, as pessoas ficam tanto reclamando da bagunça, mas se tem bagunça é porque tem gente morando, se tem gente morando é porque tem vida, né? Exato. E aquele momento em volta da mesa, né, eu sempre... Desde minha filha pequenininha, eu sempre eduquei ela, comia junto na mesa, né? Junto com a gente e tal. Então eu falo que... Eu tinha uma amiga que falava que é família de comercial de margarina, né? Que é aquela coisa, tipo, todo mundo junto. Eu faço questão. E essa troca de ideias, e quando tem mãe, recebe mãe, sogra, é um momento de troca, de interação, né? De contar como é que tá a vida e tal. Então, realmente, e é interessante que eu tive essa reflexão essa semana, que eu fiz um jantar e daí no outro dia eu falei, não vou lavar louça. Daí no outro dia aquela louça arada, daí eu falei, nossa, mas olha que momento bom que a gente viveu. Mas é difícil olhar para aquela sujeirada e pensar nisso. Como a gente precisa ter essa poesia.
Falta poesia na nossa vida, um Falta. olhar mais poético. Falta, porque a vida, ela tá utilitarista, né? Eu estou usando as coisas. E não só as coisas, né? As pessoas, elas passam a ser coisas também. Então, eu faço a comida, eu dou para minha filha comer, dou para meu marido comer, dou não sei o quê, né? Então, essa relação com o outro, ela se torna uma coisa, como se aquele ser humano fosse um objeto que está atrapalhando o seu lugar, o seu espaço, a sua calma, a sua paz. Então, né, quer ver um movimento de coisa, né, nas relações? É você sentar à mesa e cada um estar com o seu celular na mão, vendo a sua vida. Ó, não me incomoda, eu estou aqui no meu mundo. Isso significa o quê? Que aquela pessoa que está sentada à sua frente é uma coisa. Eu não valorizo você como ser humano. Você é como se fosse a minha planta, que está aí só ocupando um espaço. A gente sempre fala que algumas falas dos nossos entrevistados viram post-it. Esse seu virou uma pichação na parede, né? Virou uma pichação, gente, porque é um ponto que eu bato em casa, a questão do celular enquanto a gente está fazendo uma refeição. E nada é urgente naquele momento. Nada. É a pausa necessária da família, né, da convivência, e olha, é um ponto super de atenção. Super de atenção, né? E aí, essa questão da poesia, porque quando a gente olha para a nossa vida, que todo mundo quer construir esse lugar extraordinário, né? Todo mundo quer ter uma casa boa, um trabalho bom, viagens boas, todo mundo busca essa vida meio que instagramável, que isso está viciado um pouco no nosso olhar, né? Só que não é possível ter uma vida extraordinária se você antes não vive uma vida ordinária, né? Porque a própria palavra já diz, extraordinária. Então, vai ser o plus daquilo que você vive no dia a dia. Existe uma beleza nos dias mais comuns. No dia comum, o dia a dia mais básico da nossa vida. Existe uma poesia ali. E nós precisamos resgatar como? Treinando os nossos olhares, treinando os nossos sentimentos, resgatando valores e princípios, porque o mundo não vai nos dar este lugar. Porque o mundo está correndo, ele está em 2.0, a internet está avançando, a tecnologia avança. Como que eu resgato, né, essa relação com o outro, essa relação comigo mesmo? Nós temos essa obrigação de fazer esse resgate. Isso só é possível fazer uma pergunta. Olhando para a vida comum. Então, vou te fazer uma pergunta. Como que a gente faz esse resgate para olhar para a vida comum e valorizar isso? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, pergunta que não quero calar. Primeiro, percebendo que você já está nesse lugar. Precisa haver uma sinceridade. Porque existe uma diferença entre eu quero, né, e eu conquisto, né? Entre querer e verdadeiramente chegar naquele lugar. Né? Então, primeiro você precisa ser muito verdadeiro e falar assim: a minha vida está caótica, ponto final, e eu preciso de ajuda, porque o post do Instagram não está mais me dando, já não está sendo suficiente para mim, entende? Então, assim, o start, ele é muito pessoal. Quando a pessoa fala, não dá mais, eu estou estragando tudo em mim. É um exercício de humildade. E aí a gente disponibiliza o WhatsApp da Andressa para poder fazer esse apoio, porque a gente conversou um pouco nos bastidores sobre esse método, e ele vai muito além, gente. Então, você vê, a gente está falando de rotina, mas a gente está falando das relações, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de tecnologia, né? Então, tudo hoje em torno impacta na nossa rotina, né? A gente precisa ter um olhar global sobre as nossas vidas. Estou errada? Exato, né? E tomar essa vida na mão. É preciso tomar essa vida na mão, né? Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém. É só você que vai fazer por você, né? Então, esse dar-se conta é o primeiro passo. É o primeiro passo para começar a trazer essa poesia, começar a trazer essa ordem, começar a resgatar estas relações, né? Então, é esse dar-se conta. Mas tem a grande
maioria das pessoas, elas estão nesse movimento automático, né? A internet está tomando conta, a tecnologia está tomando conta, o celular está cada vez mais presente, né? Então, um dos desafios, eu enxergo hoje 2 desafios para essa questão da organização de uma rotina, né, saudável e tal, que o primeiro é o uso de telas excessivo, né? Então, esse é um ponto, e o outro ponto é a comparação. Né? Você se compara o tempo todo com aquela influencer que está ali. Né? Você vê aquela pessoa falando, vendendo, e você fala, nossa, eu quero esse lugar para mim. Só que você, mais uma vez, né? Você está vendo apenas uma imagem que ela quer mostrar, que é a parte mais rasa, é o que ela consegue abraçar você. Mas o que está por trás daquilo é muito mais profundo. Então, quando, por exemplo, no meu Instagram, por exemplo, é tudo muito assim, né? Como criar uma rotina, 5 passos para não sei o quê, dicas para não sei o quê, entende? Isso ajuda você a ter uma consciência, só que aquilo ainda é muito raso. É preciso. É genérico também, né? Genérico, né? Tá falando com todo mundo, né? Entende? Então, a ocupação na vida pessoal primeiro é olhar para a sua vida profissional. Quantas horas a minha vida profissional demanda hoje? Né? Demanda X horas, tá? E o que vai sobrar? E o que sobra? Eu faço o que com essas horas que sobra? Eu vou me ocupar como? Então, eu tenho a minha casa para organizar, eu tenho uma pessoa que me ajuda, e eu preciso... É fracionar o que precisa fazer. O que eu faço? A gente fraciona. Segunda-feira você faz tal coisa, terça-feira você faz tal coisa, quarta, quinta... Cada dia da semana você faz uma coisa dentro da sua casa. Né? Eu lavo roupa terças e quintas. Né? Eu cozinho, eu faço grosso da minha comida, sei lá, na segunda-feira, deixo tudo picadinho, os legumes, para facilitar. Então, tudo isso é uma construção de um hábito. Então, tem gente que vai ao mercado, todo dia passa no mercado para comprar alguma coisa. Olha o tempo que perde. Por que não mudar? Que tal você experimentar uma vez na semana? E se você fizer 15 a cada 15 dias, como vai ser? Né? Então, essas coisas a gente vai testando no processo e a gente vai trazendo os pesos e medidas para cada área dessa vida, né? Tanto pessoal quanto profissional. E aí aquela célebre frase some, né? Ai, mas eu tenho que dar conta de tudo. Essa frase desaparece. Ela desaparece. Deixa eu ver se eu entendi o que nós conversamos até aqui para dar uma resumidinha. Então, legal bacana seria ter um caderninho na bolsa, ali para você ir anotando como é que você está vivendo o teu dia, né? Vamos pegar assim, vamos pegar uma semana e vamos ver como é que você está vivendo aquela semana. É o diagnóstico, Jô? Do jeito que você está fazendo, né? Vamos lá, fazer uma aulinha aqui do que dava para a gente ajudar o pessoal aí. Anota. Aí para analisar aquilo ali e ver o que você pode melhorar em cima daquilo. De repente, que nem, nossa, às vezes a pessoa não se dá conta que ela vai todo dia no mercado. Ela não percebe. Daí, automático. Tá no automático, de repente ela para e fala assim, nossa, realmente, né, eu tenho um mercado do lado de casa, para que eu acho que é mais fácil todo dia, mas por que eu não posso me planejar para a semana? Por que eu não posso pensar no que eu vou precisar naquela semana? Será que eu preciso ir todo dia? Será que eu não posso fazer uma listinha ali na porta da geladeira e anotando tudo que eu preciso e no sábado de manhã ir lá para o mercado e comprar o que eu preciso, né? Então, eu acho que dá para, você mesma falou, né, Andressa, começar pelo papel, né? Não tentar inventar nenhuma outra ferramenta, né? Sim, exatamente, é isso mesmo, Ju, né? É como se você pegasse um holofote e jogasse luz em como você está se comportando. Porque rotina é comportamento. Rotina né, é um conjunto de hábitos que formam os seus comportamentos. Para mudar isso daí, é preciso jogar uma luz. E a mudança só vem com essa luz, só vem com esse dar-se conta. E aí você entende que, por exemplo, muitas vezes o que acaba acontecendo? A pessoa, uma mulher, ela se sente extremamente cansada, né? Ai, não, porque eu tenho que dar conta de tudo e aquela loucura e tal.
quando você passa a olhar para o processo dela, o que ela começa a entender? Vou pegar um exemplo aqui. Ela começa a perceber que ela limpa a casa, ela se coloca naquela posição de limpar a casa todos os dias, por exemplo. Por quê? Ah, foi assim que eu aprendi. A minha mãe limpava a casa todos os dias. Né? Um exemplo bobo aqui, né? Mas muito comum, já me vem várias pessoas na cabeça. Né? E aí né? Quando eu pergunto, falo assim, mas há necessidade? A pessoa fala, não tem. E se a gente experimentar um jeito diferente? Como ficaria bom para você? O que você acha que encaixaria hoje? De repente, não limpar a casa inteira, mas você fazer um pedaço de cada vez, né? Exato. Uma coisinha por dia. Pega um dia você passa um aspirador, no outro você tira o pó, sei lá, né? Exato. Ou então vai por cômodo, não sei. Eu gosto muito de usar a metodologia do cômodo, né? Então, às segundas-feiras você faz tal coisa, às terças você faz tal coisa. Quando você vai ao mercado, por exemplo, né? Pegar um dia da semana só para fazer coisas externas. Então, você trabalha fora ou você tem um trabalho flexível, né? De horários flexíveis. Pega um dia da semana para ir à feira, um dia da semana para ir, né? Para ir ao supermercado. Para levar roupa na costureira, sabe? Então, estas coisas são coisas que é possível controlar. Há controle para isso. Então, você não vai no mercado na segunda e depois você vai na feira na quarta. Por que não fazer tudo junto? Veja dentro da sua possibilidade. Por exemplo, aqui na minha casa, a feira eu faço e o supermercado é sempre meu marido que faz. Isso foi um acordo que nós fizemos. Isso também funciona muito para que essa frase, né, eu preciso dar conta de todo mundo. Às vezes, uma simples conversa com o seu par, né, resolve o problema. Resolve. Andressa, eu sei que o seu método ele é muito mais amplo, né? Não quero reduzir, né, ele a dicas práticas. Sim. Mas quais seriam os próximos passos? Se a gente pudesse pensar de 3 a 5 passos. Então, a Ju comenta ali que o primeiro passo é anotar, né? E aí a gente faz esse diagnóstico aí, esse olhar, esse holofote para nós mesmas. Quais seriam os próximos passos aí para a gente pensar um pouquinho nessa reestruturação de rotina, né? E adequar e tentar levar uma vida mais leve? Tá, então, esse primeiro passo a gente pode entrar ali dentro do pilar do conhecer, né, que está dentro ali da metodologia. Então, você vai conhecer como você funciona, que até então você não conhece, né, você tá ali, a Deus dará, a coisa vai acontecer. Então, você está anotando. Eu só então vou falar uma coisa, seja honesta na hora que for anotar também, né? Não vale roubar e não fingir vale. que você viu que você viu. Não engane você mesmo. Não vai, não, hoje eu vou fingir que eu não fui no mercado. Não faça isso. Exato. Tem um amigo meu que sempre falava assim, né? Falou assim, vamos mentir para os outros, para a gente não. Porque se a gente começar mentindo para a gente, daí já resolve, né? Nem começa a tentar fazer alguma coisa, né? Porque você vai arrumar mais um problema se começar a mentir para você mesma, né? Então, esse lugar desse conhecer e anotar. E esse anotar, assim, o que é fazer isso uma semana, 2 semanas, talvez até um mês. Porque o que acontece? É como a dieta, né? Eu vou decidir emagrecer. Você monta o plano na semana, na outra semana você já quer estar magro. Não vai funcionar. Você vai abandonar o processo. Então, precisa ser gradativo, é devagar. Então, talvez usar o primeiro mês para você só anotar, porque você vai começar a perceber, falou, nossa, olha que eu faço isso aqui, olha, eu faço isso daqui. E aí, conversar entre os entes de casa, né? Aí, o próximo passo é entender toda essa coisa. Então, eu acho que eu posso fazer assim, isso aqui eu faço assim, eu acho que vai ficar melhor fazendo assim, né? Enfim, aí você molda. Então, por exemplo, se eu arrumo a casa todo dia, eu vou arrumar o cômodo, cada cômodo. Se eu lavo roupa todo dia, eu vou lavar roupa só tal dia e tal dia. Você começa a experimentar novas formas de lidar com aquilo. E isso acontece também no trabalho, né? Também ali na rotina de trabalho. E aí o outro passo, e aí vai o quê? Aí vai mais um mês tentando nisso, né? Porque você vai se experimentar. Isso aqui bem resumidamente mesmo, tá? E aí, talvez no terceiro mês, você começa, né, a desenvolver verdadeiramente isso. Por quê? Você já trouxe luz para como você é,
você começou a entender como você pode funcionar diferente em algumas situações, e aí o terceiro passo é você experimentar esse lugar. E esse experimentar esse lugar, aí é verdadeiramente um processo de criação da rotina. E aí se moldando, né? Ah, se não funcionou, então vou inverter tal coisa. Ah, sim, Exato. talvez seja melhor de manhã, não à tarde. E assim entendendo bem como ficaria mais tranquila a sua rotina, né? Exato. Por exemplo, né, no ambiente de trabalho, vou falar de uma pessoa que tem que trabalha por conta, né? É empreendedor ou profissional liberal. Então, essa pessoa atende X número de clientes. Aí, o que acontece? Na cabeça dela, ela está sempre atrasada, ela está sempre correndo atrás do rabo, por quê? Porque ela tem uma lista, um checklist de tudo que ela tem que fazer, que ela tem que entregar. E aí, o que acontece? Esse tudo não vai dar conta naquele dia. Então, ela vai chegar no final do dia, cansada, frustrada, porque ela, de novo, não dei conta de tudo. Como que ela pode olhar? Então, ela tem que olhar para colocar luz em como ela está funcionando, porque talvez ela já vem nesse processo ao longo da vida dela, né? Ela traz cargas e cargas de comportamentos de outras empresas, enfim, de como ela foi, de como ela entende o trabalho. Ela olhar para isso e falar assim, bom, eu preciso aprender a negociar prazos com os meus clientes, porque essa tarefa, eu demando X tempo. Tem tarefas que que precisam ser desenvolvidas todos os dias com esses X clientes. Tem tarefas que você pode fazer ela por semana. Tem tarefas que pode ser quinzenal. E tem tarefas que você pode entregar uma vez por mês. Né? Então, isso aconteceu com uma cliente minha. A sensação que ela tinha é que todo dia ela tinha aquele tudo de coisa para fazer. Quando eu comecei a entender o processo dela, a gente começou a setorizar as tarefas que ela tem que entregar para cada cliente dela. E aí ela começou a ter, por exemplo, uma planilha de notas fiscais que precisa ir todo mês para contabilidade. Ela deixava isso acumular, né? Como só tinha uma vez por mês para fazer, ela acumulava aquilo para o final. Não, por que você não pode ir lançando isso talvez toda semana? Ou todos os dias, ou a cada 15 dias. Vai chegar no final do mês, vai estar completa. Você não tem trabalho para ficar buscando, né, a planilha de pagamentos. Não, faz semanal. É mais fácil você encontrar os pagamentos semanais do que você acumular isso no mês inteiro. Porque a demanda daquele dia que você vai precisar fazer aquela tarefa, ela vai continuar existindo. Você vai precisar continuar atendendo o cliente, vai precisar continuar atendendo ligação, fazendo tal coisa, sendo solicitada com tais outras coisas. Então, quando a gente começa a setorizar isso dentro das tarefas de trabalho, começa a sobrar tempo. E foi o que aconteceu com ela, tá sobrando tempo. Ela falou assim, consegui encaixar a rotina de estudo e a rotina de atividade física, que eram duas coisas que estavam faltando na rotina dela. Dicas de ouro, Andressa. Dicas maravilhosas. Eu acho que eu vou convidar, vou convidar a Andressa por mais uns 12 episódios aqui para a gente tentar desenrolar. Gente fazer o mês inteiro com a Andressa fazendo... Daqui a pouco ela vai falar assim, então tá, né? Agora já fizemos toda a metodologia no coisa, e vocês duas estão organizadas ou não estão agora? Não faz isso, não. Não dá provinha, não, que vai dar ruim. Né? Andressa, agora eu queria que você falasse do seu método, como é que as pessoas podem acessar, como é que você trabalha, né? Como é que funciona, se as pessoas realmente viram que a vida está complicada, identificaram em você essa facilitadora nesse sentido, né? Como é que elas podem chegar até você? Porque a gente está encantadíssima com o teu trabalho, né? Com a tua fala, com os incentivos que você traz no seu método, e eu acredito realmente que ele funciona. Eu vou testar em mim e vou voltar aqui para contar essa história, porque realmente a gente precisa ter uma vida mais leve, mas o peso está dentro de nós mesmos. Exato, Val. Bom, as pessoas me encontram lá pela rede social, né, tá como a Andressa Fornazier, e a metodologia, ele é um processo terapêutico, onde a rotina, ela entra dentro do processo terapêutico, porque eu vou avaliar
a personalidade dessa pessoa. A gente vai trabalhar todo o contexto dessa pessoa. Então, a pessoa pode estar hoje com ansiedade, com depressão, com desestruturamento familiar, né, com filhos, ou mesmo com parceiros, ou familiar no geral. Às vezes a pessoa está com dificuldades financeiras, então o lado financeiro dela está ruim, e ela precisa organizar tudo isso, porque isso impacta, né, uma rotina desorganizada impacta diretamente a sua vida financeira, né, porque você gasta mais dinheiro para suprir, né, demandas ali emocionais, e então é um processo terapêutico, né, que a gente, uma vez por semana, o processo é uma terapia onde a gente organiza tudo isso. Mas não tem um número certo de sessões, são 10, são 20, como é que funciona? É personalizado? É personalizado por pessoa, então eu faço uma pré-análise, né, vejo qual que é o nível que essa pessoa está, e não tem um número fechado, porque cada um é de um jeito, mas geralmente quando a pessoa ela não tem problemas de transtornos, né, mentais, assim, questões mais de saúde mesmo mental, né, que precisa de psiquiatra ou essas coisas, quando não demanda outras coisas, o processo ele tende a ser entre 3 a 6 meses. E mesmo se a pessoa nunca fez terapia, mesmo se ela nunca participou de um processo terapêutico, ela também está apta a entrar por essa metodologia? Sim, está apta, né? Porque a gente, as primeiras sessões, elas são sessões mais voltadas para a parte comportamental, para a parte da personalidade da pessoa, e aí o método, ele vai entrando devagar, ele não entra, ele não é ele é a porta de entrada, porque quando a pessoa chega no meu Instagram, ela fala assim, nossa, eu preciso olhar para minha rotina, né? Então ela chega para falar da rotina. Só que quando ela começa o tratamento, eu vou olhar primeiro para toda a parte emocional dela, toda a parte da personalidade dessa pessoa. A gente vai construindo essa história dela, o que ela é hoje, o que ela foi e o que ela quer. Então a gente olha para o presente, abraça ali um pouquinho do passado e vamos olhar para o futuro. É a mesma questão do não vai em uma semana emagrecer, fazendo dieta, em uma semana também não vai ter a listinha da rotina perfeita para sempre. Não vai. Precisa ter paciência, né? E aí, geralmente, entre esse período de 3 a 6 meses, a parte da ordem mesmo, a gente consegue estabelecer. Aí, se for entrando outras coisas mais emocionais, questões de luto, questões com família, enfim, se entra ali uma outra parte mais profunda, aí a gente vai trabalhando isso no processo terapêutico, né? Na verdade, o teu método, assim, num comparativo, vamos dizer, meio raso, mas não tão raso, é igual quando a gente vai fazer uma implementação de um processo novo dentro de uma empresa. Não vai ser rápido. Vai ser de 3 a 6 meses para você poder fazer uma reengenharia, você vai ter que fazer o diagnóstico, vai ter que aplicar, ver o que está funcionando, o que não está, rever, né, revisar, testar. Não deu certo isso? Corrige a rota, faz de novo. Aí, depois de 6 meses, parece que agora está andando. Então, vamos lá, mais 6 meses para ver se o negócio está funcionando. Aí, vai sozinho. Se deu algum probleminha, volta para ver o que aconteceu, né? Exato. O ciclo é a mesma coisa, né? É isso, Ju. É isso mesmo. Aquela aplicação de um processo. Só que a gente está fazendo um processo com a gente mesmo, e daí a gente tem que segurar um pouquinho a ansiedade, porque a gente sempre quer que com a gente seja rápido, né? Fazer aquela coisa assim. Exato, vai abrindo. No meio do processo, vai abrindo outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que no meio do processo dela, da organização, olha que interessante, ela tinha a casa desorganizada e ela queria organizar a casa dela. Ela estava naquele processo de acumuladora, sabe? Né? Ela entrou nesse lugar. Então, a gente organizou a casa, tiramos o excesso dali, e aí apareceu o problema na relação dela com o esposo. Olha só. E hoje a gente está olhando para isso, né? E eles estão restabelecendo ali a relação e está muito bonito. Estava embaixo dessa bagunça toda. Estava embaixo da bagunça. Precisava tirar a pilha da bagunça para enxergar que tinha alguma coisa ali embaixo que não estava boa. Exato. Uma outra, a gente fez a organização, apareceu a questão financeira, né? Então, as coisas, assim, a bagunça, ela mostra alguma coisa. Tem algo por trás dessa bagunça. Já está sinalizando que alguma coisa não está boa, Exato. né? Então, Só que às vezes está difícil de descobrir qual é a coisa que não está boa.
Exato. Porque ela está aqui na superficialidade, né? Ela fala que procrastina, que ela não é disciplinada, que ela não tem constância, que ela não consegue emagrecer. Então, ela fica só na superfície. Quando a gente limpa a superfície, o problema aparece. Gente, se identificou? A gente vai ter que parar por aqui. Nosso episódio está incrível. Mais um, né, episódio com a Andressa. Andressa, que prazer te conhecer. Você sabe que nossa relação não termina aqui, né? Agora a Valéria fará o momento dela e vai nos contando. Vou aí fazer como um é que vai vlog ser. depois, só contando o meu passo a passo aí da retomada da ordem. Mas foi muito bom. A Val vai ser o case da rotina, né, Val? Exatamente. Mas foi muito a bom. gente começou com o meu case, com o Rafael, que foi quando eu comecei a organizar a minha rotina, e agora, continuidade, Valéria, fazendo a dela agora. Não, gente, é importantíssimo. E às vezes a gente amadurece, a gente evolui, a vida dá uma mudada e a gente não se adapta a isso, a gente precisa rever. Então não é vergonha para ninguém falar, não, eu vou reestruturar minha rotina, né? Já faz um tempo que eu não faço terapia, então é a hora mais que perfeita de retomar isso. Mas se você se identificou também, por favor, Andressa Fornazier, adorei esse É só seguir ela nas redes. E muito obrigada por estar aqui com a gente em 2 episódios riquíssimos de conteúdo, que com certeza vai dar aquele clique para muita gente. Ai, que bom. Fico muito feliz, Ju, Val, por essa oportunidade que vocês me deram, né, para dar voz a essa metodologia, a esse trabalho que eu venho desenvolvendo e que verdadeiramente eu acredito que pode transformar a vida das pessoas. Muito obrigada. E não para por aqui, com certeza a Andressa vai voltar em outros episódios para conversar com a gente. Com certeza. Obrigada, Andressa. Obrigada, Ju. Andressa. Tchau. Obrigada, Val. Um beijo. Beijo, gente. Continue nos Até. acompanhando aí no Instagram, Google Podcast, YouTube e também no Spotify.